Ontem, antes de dormir, eu gosto de vir falar com vocês enquanto eu me arrumo, porque é um tempinho que eu tenho, né? Eu tava pensando num assunto. Esses dias eu até falei com você sobre o que a Júlia comentou lá no Instagram dela, que eu achei muito necessário que ela falou. Sobre pessoas que às vezes perdem uma liberdade na igreja ou cometem algum erro. E aí, por conta do julgamento e por ele não ter uma liberdade, ele abandona, ele não, às vezes não tem força nem de falar com Deus, e que isso não devia, a pessoa não deve adotar para ela, porque nada tira a nossa liberdade de falar com Deus e nem de lutar pela vida eterna. E ela falou uma coisa muito bonita sobre o mesmo perdão que alcança uma pessoa que começou a servir a Deus, um arrependido também pode alcançar, mesmo que ele não tenha liberdade. Então, não cabe nem a mim, nem a ninguém falar se a pessoa comete um erro ou não, se ele vai pro céu ou não, se ele tem direito ou não. Mas uma coisa que eu vim falar aqui é sobre o julgamento. Pra gente que tá dentro da igreja, isso é muito mais forte. Eu não tô vindo aqui, gente, pra poder criticar evangélico, criticar a igreja, criticar nada. Eu tô vindo aqui pra poder tentar levar um pouco de informações e tentar tirar um pouco isso da mente das pessoas. O julgamento acaba sendo muito forte dentro da igreja. Porque às vezes a maioria das igrejas cada um tem sua doutrina, tem suas diretrizes, mas o fato da gente ter doutrina e ter diretrizes não nos torna apto para poder apontar o dedo para ninguém e nem fazer um inferno da vida das pessoas, independente de qual seja o padrão ou o que ela adote para a vida dela. De novo, não estou criticando os evangélicos, eu não quero que as pessoas venham aqui e falem, porque evangélico isso, aquilo, outro. Não, minha intenção não é essa. A minha intenção é... Porque tem pessoas que às vezes ele não é evangélico e ele também acaba sendo muito crítico com o evangelho, que eu acho que cada um tem sua direita de escolha. Se ele escolheu seguir uma doutrina, eu acho que ninguém tem o direito de julgar ele por ele seguir uma doutrina e servir a Deus daquela forma que ele escolheu. Mas eu também não acho que as pessoas que escolheu seguir uma doutrina à risca, ele tem direito de criticar e apontar o dedo para quem não consegue ou não quer seguir tudo à risca. É uma opção de escolha. Deus deixou na terra o livre arbítrio. Se Deus, que é Deus, deixou a possibilidade de escolha para o ser humano, quem sou eu, quem é você para poder escolher como alguém deve ou não seguir a vida dele? Desde que esses dias eu estava conversando com uma das minhas irmãs, a Bel é muito espiritual, e ela falou uma coisa que me fez parar para poder pensar, porque às vezes, mesmo na minha família, às vezes quando minha família passa algum tipo de prova, eu falo, Senhor, eles não merecem. Por que tá passando isso? Senhor, eu não mereço, por que eu tô passando isso? Independente da prova que a gente coisa. Gente, a Bel falou, Tata, às vezes Deus permite provas na nossa vida e acontecimentos na nossa vida para que a gente, além de ser um testemunho para quem de repente não teria força de passar por isso, a gente também se torna mais empático, a gente olha para o outro com misericórdia, porque às vezes a gente, por conseguir fazer determinadas coisas e agir de determinada forma, a gente critica e a gente não é empático, a gente critica o outro e julga o outro por ele não conseguir fazer. Então, para você que julga muito, que critica muito o outro por poder não seguir ou não estar dentro dos padrões que você determinou para sua vida, não critica, não aponta, não joga pedra. Primeiro, mesmo a gente vendo superficialmente, a gente não conhece a vida do outro como que tá. Então, a gente criticar uma pessoa sem saber o que ela tá passando é um tiro no escuro. Você pode estar fazendo muito mal para uma pessoa que já tá passando por algo difícil. E não cabe a mim, não cabe a ninguém falar como a pessoa deve ou não determinar a vida dela. Eu já cheguei ao ponto, eu não abandono Deus, eu não abandono a minha religião, eu tenho amor a Deus acima de qualquer coisa. Mas eu já tive momentos na minha vida que eu fui tão criticada e eu era tão julgada e eu era tão apontada que eu cheguei a ir na igreja e falar, Senhor, hoje é o último dia que eu venho,
porque eu acho que eu tô mais errando aqui dentro do que acertando. Porque é tanto julgamento, é tanto dedo apontado, que eu acho que eu vou errar menos se eu, de repente, só falar com você dentro do meu quarto. E você sabe o que foi que Deus respondeu pra mim? Que quem tinha morrido na cruz por mim foi Ele, para poder sanar os meus pecados. Não tinha sido Bertrano, Ciclano, não tinha sido ninguém dessa terra. Então, eu não podia abandonar Ele por causa desse e daquele. E aí, eu falei, meu Deus, quanta verdade. E assim, eu tive essa conversa em pensamento. Eu não falei pra ninguém. Cheguei na igreja, Deus falou isso pra mim. E então, naquele dia, eu aprendi que eu servia a Deus, eu não servia o homem, eu não servia ninguém. Eu já fui, gente, organista na minha igreja por quase 25 anos. E eu deixei o cargo de organista. Primeiro que eu não me dedicava bastante para poder estudar. Segundo, que eu não achava, eu passei 25 anos sobre o julgamento das pessoas, ela querendo determinar o que eu vivia, o que eu deixava de viver, como eu vestia, como eu deixava de vestir, e eu era muito criticada. Então, eu falei, não, eu não quero isso pra mim no resto da vida, eu quero servir a Deus, porque se eu continuar desse jeito, eu vou ficar com raiva, de repente até da minha religião, por causa de pessoas que se acham que estão fazendo tudo certo, mas na verdade quando a gente acha que está fazendo tudo certo e a gente está criticando e fazendo mal pro nosso próximo, a gente está fazendo coisa errada. E às vezes o errado de você criticar e de você apontar o dedo e jogar pedra é até mais como uma vaidade, por exemplo. Porque quando a pessoa está fazendo uma vaidade, ela está errando, é entre ela e Deus. Se Deus quiser tirar a vaidade dela, Ele tira. Se Deus não quiser, não for o momento, Ele não tira. E se Deus tiver que cobrar qualquer coisa, independente do que a pessoa fazer, Deus vai cobrar. Não é ninguém que vai cobrar. E quando você aponta o dedo, quando você fala mal, quando você faz o inferno da vida das pessoas falando disso, daquilo, aquilo, outro, você tá fazendo mal pra você, porque você tá se amargurando, e pro próximo. E às vezes, além do próximo, tem toda a família do próximo, que você também vai estar afetar. Porque se você machuca um da família, você machuca todos da família. E aí, às vezes, você vai ser responsável por empurrar uma alma que tá isso aqui de ir pro inferno ou de abandonar Deus. Você vai ser o responsável por estar empurrando essa pessoa pro abismo. Eu sei que é livre escolha, mas às vezes a pessoa tá tão difícil a vida dela que falta isso aqui para ela pular, para ela desistir. E você é o responsável por ela não ter forças para poder continuar. Você quer ser o responsável por uma alma ou por uma pessoa que vai abandonar Deus? Você acha que Deus vai ficar feliz com você, de você ser o responsável por fazer o inferno da vida de alguém que já está sofrendo por alguma coisa? Eu acho que Deus não fica feliz com isso. Então, aqui a intenção não é atacar ninguém, até porque eu já vivo há alguns anos servindo a Deus e não o homem, e eu não me importo mais com o que os outros acham ou deixam de pensar. O que o outro pensa pra mim é o que o outro pensa. Então, o que o outro pensa e o que o outro quer pra mim não importa. O que importa é o que eu quero pra mim e o que eu tenho com Deus. Então, se você está agindo dessa forma, e às vezes quando a gente serve a Deus, Deus fala tanto sobre o perdão na Bíblia, em tantos momentos. E às vezes, principalmente dentro das igrejas, as pessoas não praticam o perdão. Elas são muito críticas uma com a outra. Ela acha que porque ela está dentro da igreja, ela tem o direito de apontar esse e aquele. Gente, o único que morreu na cruz pelas pessoas, pela remissão das pessoas, foi Jesus Cristo. Não foi eu e não foi você. Então você não tem o direito de apontar ninguém. Eu não tenho o direito de apontar ninguém. Então, deixe as pessoas servir a Deus na força dela, do jeito dela, dentro ou fora da igreja, mas servir a Deus. Não seja responsável por empurrar uma alma pro abismo. Eu sei que é um assunto chato, eu sei que mas é algo que a gente precisa começar a amadurecer, a gente precisa começar a pensar. Porque a geração antiga, ela sofre mais com isso. Mas a nossa geração, a gente tem que aprender a ser uma pessoa que abraça, não
pessoa que empurra. O mundo já tá difícil demais, a vida já tá difícil demais para todo mundo. Graças a Deus, eu não sei se é porque eu já recebi muita pedrada. Paz, Deus! Eu já fui muito criticada, sendo que eu não sou uma pessoa ruim, tá, gente? Por eu ser vaidosa, que eu tenho muita empatia em não julgar, sabe? Às vezes alguém vem falar alguma coisa assim, é direito dela escolher o jeito que ela quer viver. Ela é adulta, ela já sabe, já é responsável pelos atos dela. O que eu vou falar sobre a vida de alguém que eu nem faço parte da vida dela, eu não dou nada pra ela, eu não faço nada. O fato da pessoa não seguir todas as diretrizes que você acredita não significa que ela é uma pessoa ruim. Às vezes, uma pessoa que você acha que não é digna, ou uma pessoa que não se veste do jeito que você acredita que tem que seguir, às vezes ela faz mais pelo próximo até do que você. Porque às vezes tem pessoa que ele só tá ali pra criticar e pra falar mal, mas ele não faz nada por ninguém. Por ninguém. Se ele vê alguém passando fome, é capaz dele falar assim, é preguiçoso. Se ele vê alguém doente, é capaz dele falar assim, é Deus provando. Ele não tem a capacidade de estender a mão e ajudar o que está sofrendo. Ele sempre acha uma desculpa e coloca Deus como uma pessoa vingativa por a pessoa não estar seguindo o padrão dele. Mas não existe, gente. Deus não é vingativo. Deus mandou o filho dele morrer por nós. Se qualquer pessoa passa qualquer prova, não é porque ela tá errando, ou é porque todo mundo tem que ter uma evolução. A nossa alma, ela precisa ser trabalhada. A nossa alma, ela precisa ser lapidada para poder conseguir chegar no céu ou para poder conseguir ser uma pessoa melhor. Não é porque a pessoa fez isso e aquilo de errada que Deus está se vingando dela. Eu não vejo o meu Deus como uma pessoa vingativa e ruim. Não. Primeiro que tem, às vezes, consequências das nossas escolhas, que às vezes já faz a gente sofrer. E segundo, que tem coisas que ela vai acontecer independente do que aconteça. Então, Deus não é culpado de nada. Deus está para poder nos dar apoio, para poder nos ajudar e para poder nos ensinar, não para se vingar. Não use o nome de Deus para poder acabar com a vida de uma pessoa, ou ser o inferno da vida de uma pessoa, ou ser a aprovação da vida de uma pessoa usando o nome de Deus. Se você quer continuar errando e levando o mal, e levando a tristeza, levando a contenda para dentro do lar de as pessoas, use o seu nome, não de Deus, porque Deus é misericórdia. Deus mandou o filho dele morrer por nós. E ele deixou a opção de escolha no ser humano. E as escolhas desse daqui não vai ser a mesma que essa daqui. Até dentro da sua própria casa, as escolhas suas, as escolhas das pessoas próximas suas são diferentes. Então a gente tem que aprender a respeitar a escolha dos outros e não tentar acabar com a vida do outro porque não segue o mesmo padrão que a gente determinou pra gente, tá bom? De novo, não tô criticando igreja, placa de igreja, até porque eu sou evangélica, eu amo minha religião, não tenho vontade de trocar e eu respeito a minha, a sua escolha. Para mim não interessa a escolha de ninguém. Então, seja bom e não seja o mal na vida do outro, porque às vezes ser o mal na vida dos outros, isso sim vai ter um preço. Porque se um dia você chegar lá no céu, eu já vi uma pessoa muito usada por Deus falando isso, contando pra mim, que ele julgou uma pessoa e aí ele teve um sonho que ele estava na porta do céu para entrar e aquela pessoa que ele julgou, que ele achava fraco, Deus falou assim, viu, você não vai entrar agora, você vai entrar só depois daquela pessoa que ele tá vindo difícil, mas ele tá vindo. Então, às vezes você tá julgando alguém e você vai depender dela entrar no céu para você entrar. E se você for responsável por ela não entrar, você não entra. Vamos pensar e tentar praticar o ato de levar pessoas até Deus, levar a misericórdia de Deus até as pessoas, levar a empatia que Deus tinha com o próximo até as pessoas. Não sejamos o responsável por afastar as pessoas de Deus,
porque as palavras